Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio da nossa série especial aqui pela Turquia, compreendendo a história do cristianismo. E hoje eu vou trazer você até um lugar onde os cristãos primitivos se refugiavam da perseguição por sua fé. Você sabe, eu sou Rodrigo Silva e sempre busco evidências que confirmem a historicidade da Bíblia Sagrada e a história da Igreja Cristã. Estamos indo, gente, para um lugar muito secreto. Vem com a gente, porque a gente não poderia filmar nem tirar foto aqui, mas a gente recebeu uma permissão muito especial. Corre! Chegamos no maior museu de cabelo do mundo. O Yumit é o nosso guia aqui, e ele está me contando a história desse museu, que apesar de parecer bizarra, é muito interessante. Ele me disse que o dono do local é o Sr. Galip, que é um artesão muito renomado na região. Cerca de 40 anos atrás, ele teve um romance com uma turista francesa, que quando foi embora, deixou um pedaço de seu cabelo como recordação. Olha que diferente. Aí, o oleiro decidiu pendurar a mecha na parede de seu ateliê e desde então, as clientes que visitam o local começaram a deixar um pedaço de seu cabelo também. Com isso, o Sr. Galip tem hoje a maior coleção de cabelos do mundo, com mais de 16 mil mechas de mulheres de todas as partes do planeta. Gente, essa foi a curiosidade. Não deixem de vir aqui ao Museu do Cabelo. Vale a pena conhecer. Bora deixar teu cabelo aí. Vou deixar um pedacinho, gente. Andrícia, Letícia, vamos todo mundo deixar aqui. Beijo, gente. Thank you so much. Bom, nós já saímos de Goreme, que é a cidade do museu a céu aberto. E agora a gente está indo para Kaymaklı, que é uma cidade subterrânea e que fica a cerca de 30 quilômetros de onde a gente estava. Me diz uma coisa, fala algo que você gostaria que as pessoas soubessem. Sobre você. Sobre você. Mim? É que você acha que nem todo mundo sabe, mas que você acha que todos deveriam saber. Eu tenho um bom senso de humor, que eu gosto de uma boa piada e que eu gosto de rir pra caramba. Isso aí. Eu só imagino muito sério assim na TV, mas ninguém sabe como é que sou um piadista. É, aqui por trás a gente tá vendo. Às vezes tem piada de tiozão, mas eu conto. Aqui atrás de mim eu tenho ruínas do período otomano. Poucas pessoas conhecem a história do Império Otomano, que tomou conta de muitas terras, que vão desde a atual Turquia, passando pelo Líbano, Síria, Israel, Egito. Foi realmente um grande poder. Mas não é sobre o Império Otomano que eu vou falar, não. Essas estruturas são posteriores à história que eu vou contar para você. Aqui na Turquia já foram mapeadas cerca de 20 cidades subterrâneas. E por que esse nome, cidades subterrâneas? É porque os arqueólogos descobriram que embaixo da terra, como se fosse um labirinto, um verdadeiro formigueiro humano, uma verdadeira cidade existiu por muito tempo. E quem eram seus cidadãos? Pessoas que estavam refugiando-se nesse local,
fugindo da perseguição religiosa. E quem eram estes? Os cristãos. Ao que tudo indica, os cristãos vinham para cá e se escondiam nesse lugar porque do lado de fora eles estavam sendo ameaçados de serem mortos porque acreditavam em Jesus como seu Deus, como seu Salvador. Ao que tudo indica, eles se refugiaram nesse lugar na época romana, porque temos indícios de cristãos se escondendo aqui na época do final do primeiro século de nossa era, segundo século. Aí eles eram perseguidos pelo Império Romano. Mais tarde, eles foram novamente perseguidos por exércitos persas e mais uma vez buscaram refúgio nesse lugar. E no 8º século de nossa era, a partir do 8º século, muitos deles foram perseguidos por milícias muçulmanas, que mais uma vez queriam matá-los por sua crença em Jesus. Ou seja, eram pessoas como eu e você, homens, mulheres, jovens, crianças, adultos, todos que estavam aqui refugiados porque queriam apenas uma coisa: a liberdade de culto. Dessas cidades que foram mapeadas, a última foi descoberta agora em 2020 e acredita-se que só nessa cidade caberiam 70 mil pessoas. Nós estamos em Kamakli e vamos conhecer uma dessas cidades subterrâneas. Pelo menos umas 20 mil pessoas abrigaram-se nesse local e você vai conhecer onde eles estavam, como eles viviam e como eles cultuavam Jesus, mesmo no ambiente de severa perseguição ao cristianismo. Vem comigo que eu vou mostrar para você. Pessoal, nós fizemos uma força-tarefa com a equipe para poder mostrar para vocês esta cidade subterrânea. Nós não estamos em condições ideais, aqui não é um estúdio, há turistas passando, você está vendo que o lugar é apertado, então vocês vão ouvir outras vozes, porque ecoa bastante aqui. Aliás, a minha própria voz já está ecoando, tá certo? Mas eu quero trazer para você essa experiência, para que você possa ter uma ideia de como era para um cristão dos tempos antigos, numa época em que era proibido ser seguidor de Jesus Cristo, viver dias e dias, meses eu diria, dentro dessas cavernas, desses corredores, sem acesso à luz solar. Então até as dificuldades que a equipe está passando para filmar aqui fazem parte da argumentação do que você vai conhecer a respeito desse programa. Tá vendo? As pessoas passando e ecoa muito. Então imagina que aqui moravam aproximadamente 20 mil pessoas. Esse é um dado importante. E há algumas cidades subterrâneas que eles calculam que 70 mil pessoas dividiam o mesmo espaço. Agora, você tem muito nos lugares aqui esses tipos de ambientes, esses cômodos, como você está vendo. Olha aqui a primeira coisa que chama atenção. Tá vendo aqui o lugar para colocar a lamparina? Agora vem um lado assim emocionante da coisa. A lamparina era colocada aqui, geralmente uma lamparina sustentada com óleo de azeitona, o azeite de oliva. Eles colocavam a lamparina e aqui eles iluminavam o ambiente. Olha a marca do queimado aqui. Então já começo a imaginar qual foi a última vez que uma lamparina foi colocada nesse lugar para iluminar esse ambiente. Tem uma passagem da Bíblia em que Jesus falou: vocês são a luz do mundo. Não se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um alqueire, mas no velador, onde ela ilumina a todos os que estão na casa. Então aquela ilustração do que Jesus falou, você pode ver exatamente aqui nesse ambiente. Você nota também que essa cidade aqui segue o mesmo sistema geológico lá do monastério que nós mostramos de São Basílio. Você se lembra no programa anterior? A rocha era uma rocha macia, porque é rocha vulcânica. Então eles aproveitavam e com as ferramentas, é possível ver a marca de todos os cinzéis aqui, eles iam batendo e fazendo essa sala, esses cômodos. Depois, é claro, com a entrada do oxigênio, a rocha endurecia e eles podiam morar aqui. E há muitas salas como esta, quartos como este aqui especificamente, que vocês podem ver não era muito alto. Eu tenho 1,72 m, vocês podem ver que a minha cabeça está quase batendo no teto. Então alguém que fosse um pouquinho mais alto já teria dificuldade de ficar em pé aqui o tempo todo. E esses buracos que vocês veem no chão, geralmente
eram para colocar ânforas de vinho. E eu sei que há toda uma discussão sobre a questão do consumo do vinho pelos cristãos, se o cristão pode tomar bebida alcoólica ou não. Eu não quero entrar no mérito dessa discussão, porém só explicar para vocês que o vinho estocado nesses lugares aqui era até uma questão de sobrevivência. Eu explico. Aqui não há uma reserva d'água no sentido de um rio que passe, que abasteça esse lugar com uma água ou uma fonte. Eles não tinham aqui um poço, por exemplo, que eles podiam cavar e obter água. Então eles tinham que ter água de chuva, eles coletavam a água da chuva, traziam para cá e não havia sistema de filtros como nós temos hoje. Nesse sentido, o vinho era importantíssimo, porque eles sempre tomavam um pouco do vinho alcoolizado com água. A medida até é trazida pelos documentos antigos. Era 10% de vinho para 90% de água. E aquele vinho purificava a água, de modo que eles pudessem beber sem ter nenhum problema de saúde. Aliás, Paulo também, quando escreveu uma carta para Timóteo, recomendou: Timóteo, não beba apenas água, tome um pouco de vinho também, por causa dos seus problemas estomacais. Então, o uso do vinho aqui era principalmente medicinal. Fora o caso que, se alguém se acidentasse, precisasse suturar uma ferida, o vinho também ajudava a limpar o local, a esterilizar aquele machucado e, quem sabe, até ajudar a pessoa a aguentar a dor de uma sutura ou coisa parecida. Ou seja, não era uma vida fácil aquela que os cristãos tinham nesse lugar. E você tem muitos ambientes preparados para esconderijo, fuga e, quem sabe, até defesa própria contra qualquer ataque que pudesse vir de fora. Mais lugares para colocar as ânforas e, geralmente, nesses outros pontos que nós temos aqui dentro, eles podiam colocar, às vezes, animais. Era um pequeno curral para colocar ovelhas e eles tinham sempre que limpar as fezes dos animais, porque todo o gás que aquilo ia produzindo podia intoxicá-los. Ou seja, havia uma verdadeira engenharia de sobrevivência para que eles pudessem morar aqui. E vocês vão ver outros cômodos e outros corredores bem íngremes, bem apertados, que nós vamos encontrar ali embaixo. Vem comigo. Aqui era um típico quarto de família. Então eles tinham uma vida comunitária. Aqui foi realmente a sociedade igualitária que funcionou. As famílias moravam em cômodos como este, e havia vários. Então aqui ficava uma residência. Quem sabe o marido, a sua esposa e alguns filhos. E para ter um pouco de privacidade, havia alguns lugares assim onde as crianças podiam dormir, que era um cômodo para dormir. Aqui era a sala de estar, alguns pequenos armários onde eles guardavam os seus objetos pessoais, e aqui a família tinha um pouco de privacidade, apenas aqui. Era a única coisa que a família tinha para dizer: olha, aqui é nosso, e eles armazenavam também a sua comida. Olha aqui um dos quartos, só para você ter uma noção, não sei se o Vacian vai conseguir mostrar. Nós vamos filmar ali, vamos iluminar também, olha aqui. Vocês estão vendo? Então a pessoa pulava aqui, os jovens dormiam lá. Normalmente nós temos também alguns lugares onde eles colocavam assim, posições para as lamparinas, a marca do queimado que eles acendiam aqui para iluminar o ambiente. Ah, e detalhe, esse fogo não poderia ficar por muito tempo, porque senão consumia o oxigênio e eles poderiam morrer. Agora tem mais um aspecto. Aqui faz muito frio no inverno, muito frio. Então imagina que eles não podiam nem se dar ao luxo de acender uma fogueira, senão eles morreriam asfixiados pela fumaça ou pelo consumo do oxigênio. Então eles não podiam nem se aquecer com uma lareira. Era uma vida realmente de grande renúncia e sacrifício por amor a Cristo. Olha aqui que legal. Antes de sair, eu quero mostrar para vocês também uma outra coisa. Olha esse buraco. Vou passar o meu dedo aqui, tá vendo? Olha,
tem um buraco aqui. Aqui era onde eles amarravam a corda, porque no mesmo cômodo onde a família vivia, morava, eles também criavam seus animais particulares. Então talvez uma ovelhinha, uma cabra, um animal de pequeno porte ficava aqui. E eles usavam o leite desse animal para sobreviver. É lógico que esse buraco aqui não existia. Esse buraco que está aqui no meu pé, ele foi feito posteriormente e o pessoal acabou deixando um vidro para que a gente tenha uma noção como é que são os cômodos abaixo. Mas originalmente tudo aqui era um piso só. Não sei se o Vacian vai conseguir mostrar. Olha aqui, Vacian, tem justamente um vidro aqui embaixo, só para que o visitante atual tenha uma noção dos vários níveis, dos vários, como dizia assim, andares de toda essa cidade subterrânea. Mas originalmente isso aqui era um piso só, aqui eles amarravam o animal que ficava junto com a família. Inclusive um pouco de azeite escorreu aqui, olha, derramando um pouco de, quem sabe, fogo, alguma coisa assim, no lugar que essa família sobrevivia. Olhem como que os corredores eram realmente estreitos. E por que isso aqui? Porque eles queriam facilitar a fuga em situação de perigo. Olha bem, e em cada lugar você tinha aqui cômodos onde as famílias ficavam. E se precisassem fugir, você tinha todo um labirinto de lugares que você pudesse ir. Tá vendo? Olha, todos os lugares aqui tinham rotas de fuga. Rota de fuga. Isso aqui, na verdade, pessoal, era como se fosse quase um formigueiro. Sabe aqueles aquários de formigueiro que você vê todo ali o labirinto que é feito, os vários nichos, os vários cômodos, tudo por aqui você pode ter uma noção. Imagina viver meses dentro de um lugar desse. Aqui já era outra casa de família. Não dá pra ir, apagou a luz, tá escuro lá. Pode falar alguma coisa aí se quiser. Olha, Não dá? não dá, tá apagado lá. Não dá para ir mais, tá vendo? Mas realmente o lugar era difícil de sobreviver. E havia em alguns desses nichos aqui, algumas portas que eles fechavam com a pedra para impedir que um exército viesse atacá-los. Então, se alguém descobrisse o acesso e viesse aqui, quem morava tinha rotas de fuga para escapar do exército. Acho que está na hora de voltar. Vamos lá. Esse ambiente aqui tem muitos elementos que me chamam a atenção do ponto de vista arqueológico. Por exemplo, o teto aqui ainda tem uma parte que seria originalmente um respirador, um lugar para entrada de oxigênio. Mas, evidentemente, alguém, em épocas posteriores, acabou bloqueando aqui com pedras, como você pode ver. Ainda também há muita teia de aranha. Agora, a parte mais importante desse lugar aqui, para você entender o dinamismo daquela época, é essa pedra que está aqui no chão. Uma pedra pesada, redonda, com um buraco no meio, que alguns podem pensar até que seria uma pedra de moinho. De fato, parece uma pedra de moinho, mas a função dela aqui não era moer nada. Era proteger o povo em situação de escape. Eu vou explicar para você. Milhares de pessoas viviam aqui dentro. E quando algum exército, por alguma razão, descobria o local do esconderijo dos cristãos, eles tinham que fugir por rotas de escape que havia aqui, porque esse lugar era praticamente um labirinto. E essas pedras bloqueavam o corredor para que o exército inimigo não tivesse acesso. Eles corriam e bloqueavam. E você pode perguntar, mas como? Essa pedra é pesada, está aqui no chão. Vou pedir o Vacian para vir aqui e mostrar onde originalmente essa pedra estaria. O local dela seria aqui. E você vê que tem uma abertura logo ali.
Então eles, com uma engenhosidade interessante, muito inteligente, eles tiravam aqui, empurravam a pedra e ela bloqueava a passagem para qualquer exército que viesse atacá-los. E assim eles poderiam salvar a sua vida de qualquer inimigo que queria destruí-los. Esse aqui é o lugar mais emocionante de toda a trajetória aqui pela cidade subterrânea. Pelo menos é o lugar que mais mexe comigo. E é aqui que eu quero terminar o nosso bate-papo com vocês. Aqui, nesse lugar, era a igreja da cidade subterrânea. Nesse lugar, eles se reuniam para devotar a sua vida a Jesus. Eu vou pedir o Vacian para vir aqui com a luz. Nós temos aqui alguns desenhos, eu não sei se vai dar para vocês em casa verem, como se fosse quase uma janela que eles começaram a esculpir aqui e não terminaram. Aqui eu vou passar o dedo para que vocês tenham noção de onde eles marcaram uma janela. Aqui tem uma outra maior, só que era uma janela que não dava para lugar nenhum, porque eles não podiam ver a luz do sol, nem a paisagem. E aqui nós temos, inclusive, algumas marcas posteriores ao quarto século. Vocês estão vendo aqui uma cruz. Vou passar aqui o dedo onde está justamente a marca do cinzel aqui. Você tem aqui uma cruz e aqui como se fosse uma flor, algum tipo de objeto assim. Alguns pensam que seria até um trevo, não sei. Alguma marca cristã posterior. Isso aqui já deve ser do século 8 ou do século 12. Mas essa capela pode remeter a antes do quarto século a.C., antes de Constantino. Então imagina que aqui eles realizavam seus cultos, aqui que eles glorificavam a Jesus, enquanto lá fora a vida deles corria perigo. E foi justamente nessa pedra que ficava aqui ao centro que eles liam a palavra de Deus, ou pelo menos recitavam a palavra de Deus. Eles não tinham aqui uma condição confortável para que todos pudessem cantar, abrir o inário, acessar a Bíblia no celular. Não, era um ambiente inóspito. Foi nesse lugar que eles louvavam a Jesus pela salvação que eles tiveram, mesmo sabendo que a sua vida corria perigo por essa fé. Eu vou deixar que um grupo passe aqui agora e eu vou aqui dentro para ler para vocês uma passagem importante a respeito disso. Vacian, vem comigo aqui. É um cômodo adjacente da igreja e aqui também eles estocavam vinho. Quem sabe para a Santa Ceia, Vacian, mostra aqui no chão o buraco das ânforas. Aqui não parece ser o lugar de uma casa. Talvez era o vinho usado na Santa Ceia. Ali, naquele outro cômodo, eles adoravam Jesus. E como eu falei com vocês, há a possibilidade que os cristãos já se refugiassem nesse lugar desde o final do primeiro século, início do segundo século, depois, antes de Constantino, depois no século 8, no século 12. E eu vou pedir a minha Bíblia aqui. Obrigado, Andrícia está segurando a iluminação e ela segurou minha Bíblia também, porque eu queria ler para vocês uma passagem do livro de Hebreus, que muitos pensam pode fazer alusão a situações como esta que os cristãos passavam se refugiando nesse lugar inóspito por causa da sua fé, nesse lugar tão desconfortável. Imagine você ter um culto a Jesus aqui sem beleza. Aliás, se vocês perceberam, comparando a igreja que eu mostrei agora ali fora com aquelas outras igrejas lá do monastério, aqui você não tem um reboco com pinturas, com afrescos, com desenhos de santos, de anjos. Não, apenas aquela cruz que é muito posterior, feita ali na rocha e nada mais. Não havia beleza. É nesse lugar que se reuniam aqueles que, como diz o livro de Hebreus, faziam parte dos heróis da fé. Eu vou ler para vocês, de maneira muito, assim, significativa para mim, a palavra de Deus no mesmo lugar onde os cristãos se refugiavam da perseguição. Hebreus capítulo 11 fala o seguinte a respeito dessas pessoas. Eu vou ler o verso 38. O mundo não era digno deles. Andaram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Talvez para muitos a expressão antros da terra pode não ser muito clara. Antros da terra
é justamente o subsolo, a parte interior da terra. Todos esses, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa, porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Ou seja, o que o livro está dizendo é que aquelas pessoas que morreram nesse lugar sem ter visto o cumprimento da promessa, porque nenhum deles viu a volta de Jesus, Jesus não voltou ainda. Eles não viram nem mesmo a Nova Jerusalém, mas eles ficaram fiéis, porque eles sabiam que Deus é aquele que assina a promessa bíblica. Agora você pode estar me perguntando, o que fazia eles aguentarem todo o desconforto daqui de dentro? A perseguição que acontecia lá fora. Era semelhante a uma anedota que eu li certa vez sobre a Arca de Noé, onde alguém disse, a Arca de Noé é como a igreja, a gente só aceita o mau cheiro dos animais lá dentro por causa do dilúvio que está acontecendo lá fora. Aqui, eles não tinham tempo para ficarem divididos em grupinhos. Eu penso assim, eu penso assado, não quero ir para a igreja, não quero me ajuntar com eles. A perseguição obrigava que eles fossem unidos. A perseguição obrigava que eles se reunissem no mesmo lugar. Você acredita que todos aqui tinham o mesmo pensamento, que não havia discordâncias, que não havia às vezes até um pequeno embate ou um desconforto de um em relação ao comportamento do outro? Não. Eles eram seres humanos como nós, com todas as dificuldades de relacionamento que nós temos. A diferença é que havia uma perseguição lá fora que não permitia que eles pensassem no seu próprio umbigo. A união na fé, na palavra, na comunhão, é o que os fazia persistir e perseverar em Cristo Jesus. Eu fico pensando se todos os turistas que estão passando aqui, que vocês até ouvem as vozes deles, porque aqui há muito eco, se todos eles sabem realmente o que significava ser um cristão naquele tempo. Quanto a mim, eu tomo uma decisão hoje que eu espero que seja a sua também, desse lugar, onde tantos irmãos e irmãs que eu nem sei o nome se refugiaram por amor a Cristo, que eu possa ter a mesma fé, porque ainda que caiam os céus, eu quero ficar firme por Jesus.